de roupa nova. Flávio Dino vai ao Senado em busca de aprovação na sabatina para o Supremo. Eu aqui estou em busca dessa aprovação do plenário do Senado. Livramento verde e amarelo. CPI do Distrito Federal poupa bolsonaristas e policiais militares, mas pede indiciamento de general de Lula. Isso é preparatório para tirar os jeitinhos do indiciamento. Trégua sangrenta. Embaixador brasileiro fala na ONU e cobra a atitude dos países ricos em relação ao extermínio em Gaza. Unacceptable levels of violence. Perigo iminente. Terra volta a tremer em área afundada pela Braskem em Alagoas. Nós temos o risco iminente de uma mina colapsar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite para você que nos acompanha agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Hoje é quarta-feira, chegamos, gente, ao meio da semana, 29 de novembro de 2023. Muito boa noite para você, meu querido Chico Pinheiro. Mais um dia, firmes e fortes. Estamos no meio da semana, seguimos suave na nave. Vamos nessa? Vamos nessa. A gente tem muito assunto para tratar por aqui. A gente tem treta para falar sobre a CPI, né, do Distrito Federal. A gente vai falar sobre também a guerra, que continua no seu sexto dia, agora neste momento, no cessar-fogo. O que a gente teve de desenrolar dessa história. Também o ministro Flávio Dino, que está esperando pela sabatina no Congresso para ter a cadeira dele chancelada no Supremo Tribunal Federal. Não é isso, Chico? É isso, é disso que eu vou falar agora. O ministro Flávio Dino hoje se manifestou, ele começou sua peregrinação pelo Senado, para tentar angariar os votos necessários. Eu acho que ele passa com relativa facilidade. Claro, os bolsonaristas devem votar contra. Flávio Bolsonaro, Damares, General Mourão, enfim. Mas 41 votos? Sérgio Moro, aquele que tem notório saber jurídico. Esses podem ir contra. Mas tem muita gente aí, mais ou menos do meio, que não vai votar contra o nome de Flávio Dino, sabendo que ele vai passar. Eu espero que passe com folga. Hoje, Dino deu uma entrevista falando sobre esse começo de trabalho dele. Vamos ouvir? Dá para botar o som aí? Dessa aprovação do plenário do Senado. E farei, e tenho feito esse diálogo sempre com muito respeito, com muita humildade, muita ponderação acerca desse lugar ou da importância do Supremo Tribunal Federal para que haja harmonia entre os poderes. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. Pois é, Flávio Dino diz aqui, muita gente, o Flávio Dino será um ministro do Lula, como se ele fosse um André Mendonça para Bolsonaro, ou Nunes Marques. Inclusive, curioso, parece que todos os ministros do Supremo cumprimentaram Flávio Dino pela escolha do presidente Lula, menos o André Mendonça. Esse acha que o Dino não merece estar lá. Ele sim, ele sim merece estar lá. Na opinião dele. Flávio Dino anuncia que não terá partido. Não olho se é governo, se é oposição, partido A, B ou C, eu olho para o país, para a instituição. Ministro do Supremo não tem partido. Eu tenho certeza que não terá partido. Agora, isso não significa que não terá lado, que não terá posições. Aliás, isso marcou Flávio Dino em toda a sua carreira política, desde o começo. Acho que não sei se a gente tem aqui uma sequência de fotos dele, desde o começo da sua militância, lá como estudante, depois passando por vários cargos, depois se faz um concurso para juiz federal e passa em primeiro lugar com louvor. Vira governador do Maranhão, é ministro da Justiça, quer dizer, é um nome de
peso, literalmente de peso ele, e de peso simbólico, né? Olha ele, jovenzinho aí, Flávio Dino. É uma das mentes mais brilhantes que o Brasil produziu e que está na política. Agora, ele deixa a política partidária, mas não deixa a política como instrumento para a construção do bem comum. Né? Flávio Dino, que muita gente, o comunista, porque ele era do Partido Comunista Brasileiro, hoje ele é do Partido Socialista Brasileiro, do PSB. Não é? Dino terá a posição política, com P maiúsculo, não partidária, mas política, em defesa de quê? Dos valores que ele cultiva desde muito jovem. Ele foi do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, né? Mas nunca deixou de reafirmar a sua fé, não só nos valores da democracia, mas nos valores éticos do cristianismo. Ele me faz lembrar um pensador francês, viu, Gabi? Que eu vou citar aqui como se eu fosse um grande erudito, mas que fez muito sucesso no século passado, chamado Roger Garaudy. O Garaudy dizia, ele era comunista, e dizia, eu sou um cristão sem igreja e um comunista sem partido. Né? Mas é porque se você buscar nas raízes da palavra do Evangelho, e mesmo nos Atos dos Apóstolos, que fala que os cristãos tudo tinham em comum e distribuíam os seus bens segundo a necessidade de cada um. Segundo a necessidade de cada um. É esse espírito do comunismo cristão que Flávio Dino leva para o Supremo Tribunal Federal, na defesa dos valores da democracia, dos menores, dos mais frágeis, dos mais humildes, sempre iluminados à luz da lei, da Constituição, como grande jurista que ele é. Está aí, com as pessoas simples, gosta de carnaval, de Bumba Meu Boi lá do Maranhão, e a gente saúda com boas-vindas, né, que passe pelo Senado e que leve o Brasil, ajude a levar o Brasil para onde nós precisamos chegar, que é um país de menos desigualdade, de mais justiça social. É isso aí. Agora eu tenho outro assunto, só para dar uma passada, porque enquanto todos estávamos de olho no Senado, na escolha, nos preparativos para a sabatina de Flávio Dino e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, quando todos estavam no Senado, enquanto o Senado, né, articulava seus ataques ao Supremo Tribunal Federal, ontem o Senado aprovou a PEC do veneno. O Senado ontem aprovou a PEC do veneno. É notícia aqui, ó, no blog do meu querido Elcio Zolini. Lei aprovada facilita ainda mais o registro indiscriminado de agrotóxicos de produtos cancerígenos. Veneno. Resta agora ao presidente Lula vetar o pacote do veneno. É lamentável o projeto de lei 1459, né? Se a situação do veneno no campo já preocupava, agora piora ainda mais. Né? Entre outros disparates, esta lei que foi aprovada ontem no Senado já passou pela Câmara, né? Flexibiliza o registro e o uso praticamente indiscriminado de agrotóxicos, deixa brechas para a legalização de produtos ainda mais nocivos à saúde, inclusive produtos cancerígenos, produtos proibidos em todos os países ditos civilizados, né? E vai dificultar certamente uma desejável transição agroecológica que livre o país do deplorável título mencionado acima de ser o maior consumidor de venenos na agricultura no planeta. É um absurdo. Eu estava vendo ali uma entrevista de uma especialista dizendo que enquanto perdi o nome do produto, né? Fluosato. Glifosato. Enquanto na Europa o máximo de glifosato tolerável é de 0,1 nanogramas por litro de água, no Brasil é 5.000 vezes mais, é 500 vezes. É até 2 quilos na Europa. Pois é. Agora veja você, não é que esse produto vem para o alimento que você consome, esses produtos, esses venenos todos, né? Não é só que ele vai vir envenenando as pessoas. Mas quando ele é aspergido, né, com aviões e tudo sobre as plantações,
ele atinge os mananciais, as reservas de água, ele atinge as famílias que moram por aí, ele envenena a natureza. Quer dizer, é um terror que foi aprovado no Senado por ampla maioria. Resta ao presidente Lula vetar, só que esse veto depois volta ao Congresso e a gente sabe que a bancada gananciosa, ruralista, joga pesado nessa história. Vamos ver se o presidente Lula veta esse absurdo, né? Eu me lembro, Gabi, que eu fiz uma matéria há muitos anos, há 40 anos. Eu fui fazer uma matéria para a TV alemã sobre os absurdos do meio ambiente no Brasil. E eu estava ao lado de um jornalista alemão chamado Victor von Oertzen, e a gente foi a Chapuri, né, onde morava e depois foi morto o Chico Mendes. E a gente, num barquinho no rio Chapuri, a gente parou ao lado de uma fazenda e subimos com uma câmera, entramos num grande depósito da fazenda, né? Depois vimos alguém chegando com uma carabina armada para atirar na gente, a gente caiu fora. Mas conseguimos registrar para a TV alemã um estoque enorme de produtos, inclusive fabricados por uma empresa alemã, se não me engano, a Bayer. Proibido na Europa, o produto é o Tordon 55 ou 155. Esse Tordon foi um dos produtos usados na Guerra do Vietnã para fazer o agente laranja. Isso estava sendo usado nas plantações lá em Chapuri. Quer dizer, clandestinamente, porque até no Brasil era proibido, né? Mas as empresas estrangeiras vendem isso aqui, porque aqui é o paraíso, né, da ganância. E aí vale tudo contra o homem do campo, contra a alimentação, contra tudo. Fica aqui, proteste com o seu deputado, com o seu senador, para ver se o governo veta e se não derrubam o veto, para a gente não continuar com esse título vergonhoso, né, do país que mais envenena alimentos e a natureza no planeta. Né? Vamos prestigiar os produtos orgânicos. Vamos trabalhar junto com o MST, que faz agricultura orgânica e que beneficia o pequeno produtor, a agricultura familiar. E esses grandes, né, ainda que rendam muito dinheiro para o Brasil, que respeitem a vida. É isso. Hoje você vai falar disso. Aliás, né? Foi hoje que você falou ou vai falar? Ainda não, ainda vou falar no Em Detalhes essa semana. A gente já ficou spoiler um programa aqui. Sobre isso. É muito importante, né, Chico? Você levantou, por exemplo, a questão do glifosato, só reforçando aqui, o Rogério pediu para a gente reforçar aqui que o Senado aprovou a PL do veneno, né, com só um voto contrário. Você imagina toda a bancada progressista da esquerda, toda a bancada votou a favor do veneno. Menos um, eu não sei quem foi esse, eu sabia que era um voto contrário. Então, esse projeto de lei que nos preocupa bastante foi nos alertado aqui pelo Rogério Jordão. Agora, você falou a respeito do glifosato e eu peguei os dados aqui para te ajudar a reforçar. O glifosato. O glifosato, exatamente. Enquanto na Europa é permitido usar até 2 quilos de glifosato por hectare, a média brasileira fica entre 5 e 9. O Brasil é? 5 e 9, fica entre 5 e 9 quilos por hectare, ou seja, 5 mil vezes maior, né? Como você disse. A concentração na água é de 0,1 nanolitro, né? Nanograma por litro. Mas eu vi aqui que no Brasil é 500 vezes, é 5 mil vezes mais, é 500. Mais do que na Europa, né? É 500 nanogramas por litro. Isso é muito preocupante, é muito preocupante. Bom, gente, vamos continuar falando de outras coisas que nos preocupam aqui no Brasil, né, Chico? Hoje, a CPI dos atos antidemocráticos do Distrito Federal entregou o seu relatório final. O documento tem 444 páginas e 136 pedidos de indiciamento. A gente vai trazer detalhes a respeito disso, mas olha só, foi pedido o indiciamento do general G. Dias, que chefiava o GSI no dia 8 de janeiro. Você deve se lembrar dessa história, ele foi nomeado pelo presidente Lula, mas quem que não foi pedido? O Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Vou trazer a Heloísa Vilela aqui para a nossa mesa redonda para a gente conversar a respeito disso. Elô, boa noite para você. Eu já quero te perguntar qual é o balanço dessa CPI e por que, né, Anderson Torres não foi pedido o indiciamento dele pelo relatório?
Pois é, boa noite, pessoal. Anderson Torres, que na época era secretário de Segurança Pública do DF, né? Então, diretamente ligado. Acontece que ele estava de férias e alegou que já tinha comprado a passagem para viajar muito antes. Então, esse relatório, que foi considerado um relatório desastroso, está sendo chamado lá na Assembleia do DF de deu em pizza com como é que a gente chama? Doce de leite? Não, é leite condensado. Deu em pizza com leite condensado, né? Por causa do leite condensado do Bolsonaro. Por quê? Porque é um relatório que, na verdade, ele não inclui ninguém da cúpula da organização dos atos golpistas, não inclui nenhum general, a não ser o G. Dias, que chegou depois e que não participou de nenhum planejamento, não fala do general Heleno, não fala do general Dutra, não fala do Bolsonaro, não fala da cúpula bolsonarista, simplesmente joga a responsabilidade toda do que aconteceu ali na cúpula do batalhão da polícia militar que estava encarregada do policiamento daquela área ali naquele dia, como se não houvesse nenhum planejamento. Coloca tudo como se houvesse uma manifestação que a polícia ali perdeu a mão e não conseguiu controlar, como se não tivesse nenhuma intenção anterior, e acampamentos e preparativos e gente chegando, aquela história toda que a gente já conhece. Então, está sendo visto como um relatório realmente desastroso e que deu um quebra-pau danado hoje na última hora. Quem relatou foi o deputado Hermeto, que é um deputado do MDB e que foi policial no passado e que se queimou um pouco com a base bolsonarista dele, mas tentou salvar aí na reta final, aliviando toda a turma do Bolsonaro. Nós temos aqui, né? Exatamente, Elô, vamos assistir esse vídeo. Eu preciso ler o relatório, Após a votação do relatório, eu preciso ler o relatório. Está tomando a decisão e não vou proceder. Já está de ordem aqui. A senhora está com a palavra. A extrema-direita não vai ganhar no grito. Está com a palavra, a senhora relator. Contratantes dos ônibus do destino a Brasília. Mas a questão do destaque ele leu. Eu vi o menino ir lá na salinha para poder escrever o treino para ele ler. Isso é preparatório para tirar o G. Dias do indiciamento. É claro. Isso não é voto, não. Você acha? Todo respeito. Isso é mal jogar debaixo do tapete. Isso aqui é Lula ligando. É Gleice Hoffmann. Gleice Hoffmann fazendo pressão. Não recebi um dele. Não recebeu um deles. Ninguém ligou. Para salvar os amigos que estavam lá no QG do Exército, os familiares que estavam no QG do Exército. O próprio Randolph do PT falou que não pode ter destaque. Joaquim, você mal veio na CPI. Eu mal vi na CPI. Participou da CPI. Olha só, Elô e Gabi, olha que absurdo. Né? Que absurdo. Eles querem incriminar o general G. Dias, que é vítima do esquema, porque o general G. Dias pegou a instituição ali cheia de bolsonaristas. O que ele ia fazer sozinho no meio daquilo? Agora, nem citaram o Anderson Torres, que você disse, ele estava de férias. Opa, férias, ele tinha acabado de assumir, ele assumiu dia 1º. Né? Ele estava lá em Miami, ele estava na Flórida. Miami não, ele estava na Flórida, provavelmente estava em Orlando com Jair Bolsonaro, né? Esperando o resultado do golpe aqui no Brasil. Talvez para chegar aqui com o Bolsonaro, né, de novo como ministro da Justiça de Bolsonaro, de um governo de golpe. Pois é, estava lá. Bolsonaro. E o general Braga Neto, vice de Bolsonaro, nós vimos dizendo para os patriotas lá, olha, esperem que vem surpresa aí. O outro, o general Heleno, né, com a cara de pau dentro do carro, dizia assim, o ladrão não vai subir a rampa. Olha, livrar a cara desse povo e ir em cima da vítima, né, que é o general G. Dias. Gonçalves Dias. Isso é um absurdo. Deixa eu explicar para vocês o que é essa pancadaria que a gente acabou de ver, porque foi o seguinte, já se sabia o que o relatório ia trazer. Então,
houve ali uma manobra do presidente da comissão, que é o Chico Vigilante do PT, para incluir destaques e votar a possibilidade de destaques. Por quê? Eles queriam fazer um destaque justamente para retirar os G dias do indiciamento. Ao mesmo tempo, teve um outro deputado do PT que queria apresentar destaques para incluir várias pessoas que não estavam lá, como, por exemplo, o Anderson Torres, entre outros. E aí foi um quebra-pau danado, porque não queriam fazer o destaque, e depois houve um acordo e o Chico Vigilante acordou de que haveria só destaque para retirar nomes, mas não para incluir. Por isso e por outros tantos motivos que o deputado Fábio Félix do PSOL preparou há 7 dias, começou a escrever rapidamente um outro relatório. Um relatório que é menor, né, tem menos páginas, foi feito rapidamente, mas para complementar, como ele me disse, esse relatório ali que deixou gente demais de fora. E ele, então, vai apresentar o relatório dele também para deixar nos anais da Assembleia Legislativa aqui do DF uma outra versão dessa história, para não ficar só esse que você viu aí em pé, é o Fábio Félix, justamente. E ele, então, vai apresentar esse relatório. Agora, eles ainda não votaram, ou pode ser que estejam votando daqui a pouco, e bastam 4 votos para aprovar o relatório. E a expectativa é de que a votação seja de 6-1, 6 votos a favor, com apenas 1 voto contrário, justamente do Fábio Félix. O presidente da comissão, apesar de ser petista, vai votar a favor desse relatório. Inclusive, Elô, o Fábio Félix fez um relatório paralelo, né? Mas, nesse caso, não tem muita força, né, política. Não será aprovado, mas será votado, e ao votar, ele vai para os anais, ele fica como registro histórico. Agora, mais do que qualquer coisa, como ele disse, o importante foi o processo em si, porque foi um processo muito acompanhado. A TV da Câmara Distrital teve recordes de audiência e a gente deixa vários momentos históricos ali gravados para sempre, como o enfrentamento com o general Heleno, que tentou defender a ditadura militar dentro da Assembleia Legislativa do DF. E não foi permitido, porque ele foi vaiado, o povo que estava lá assistindo não permitiu que ele acabasse de falar. Então, tem os seus momentos históricos que vão ficar aí para a gente saber o que aconteceu. É isso aí. Bom, eu quero chamar também o Guga Noblar aqui para a nossa conversa, né, para a nossa mesa redonda, vamos dizer assim, porque a gente continua tratando sobre essas notícias quentes de Brasília. Hoje o ministro Flávio Dino foi ao Senado, como contou o Chico aqui, pedir apoio para a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Essa sabatina vai acontecer no dia 13 de dezembro, há muita expectativa no entorno disso, e ele também aproveitou para mandar um recado, e aí a gente tem novamente a fala de Flávio Dino. Ele deu uma entrevista coletiva. Eu vou chamar aqui o vídeo novamente para a gente ressaltar algumas coisas. Vamos assistir. E farei, e tenho feito esse diálogo sempre com muito respeito, com muita humildade, muita ponderação acerca desse lugar ou da importância do Supremo Tribunal Federal, para que haja harmonia entre os poderes. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. Ao vestir uma toga, deixa de ter lado político, foi o que ele disse. O Guga já está aqui entre nós, eu quero perguntar para ele, ô Guga, que recado você acha que foi esse, nesse momento especificamente que a gente está vivendo, né, que existe essa briga, né, vamos dizer assim, entre o Senado, entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal?
Boa noite, meus queridos. Boa noite, essa audiência maravilhosa. O Flávio Dino, claro, a gente está vendo que ele está em busca de votos. Então ele precisa fazer um discurso que lhe aproxime também da oposição. Ele tem que conquistar os votos da oposição. A oposição, em parte, estará contra o Flávio Dino. Ele é o grande inimigo da oposição. Então, ao vestir a toga, ele precisa pelo menos fazer esse discurso que ele vai colocar em prática. A gente conhece o perfil dele, de alguém que vai ser isento de cor partidária na hora de analisar o que passar ali pelo STF. Mas é óbvio que isso é um discurso de quem está em campanha. Isso é o discurso de quem quer conquistar votos no Senado. Ele está ali nesse papel, passou o dia ali conversando com os senadores e está muito tranquilo. Nas contas do Flávio Dino, nas contas do Lula, nas contas do PT, ele passará na CCJ, inclusive por hora ele já tem pelo menos 9 votos favoráveis na CCJ, ele precisa de 14 para passar ali. A CCJ são 27 senadores. Se todos comparecerem no dia que Flávio Dino for sabatinado ali, ele vai precisar de 14, portanto, e por hora ele já tem 9. E no plenário, que ele vai precisar de metade, de 41 votos, ele também, nos cálculos do Lula, vai passar tranquilo. O Lula, gente, não colocaria o Flávio Dino numa enrascada dessa. Seria uma derrota política gigantesca não aprovar o nome do Flávio Dino. Então o Lula está costurando já para agradar tanto a oposição quanto o governo e quanto o Supremo, né? O Flávio Dino é um denominador comum, é aquele que acabou agradando tanto o Gilmar Mendes quanto o Alexandre de Moraes, que são aqueles que neste momento são os maiores aliados do Lula no STF. Então ele serve para trazer para o entorno do Lula parte do STF e para fazer com que o STF entre em concordância, um nome que agrade ali a maioria dos membros do STF. E também, claro, que o Lula não faria isso sem a garantia de que vai dar certo. Vai passar, ele está costurando para passar. Tanto que o Lula deixou o Rodrigo Pacheco, o Senado indicarem nomes no CAD. O Lula está, enfim, sabendo repartir bem o bolo. E aí, Elô, como é que você está acompanhando essa história da sabatina, né? Porque é uma questão que parece que está pacificada, mas a gente tem muita expectativa para o dia 13 de dezembro também, né? Com certeza. Eu acho que, assim, existe uma conta aí dando muita certeza de que ele vai passar e acho que deve passar mesmo. Agora, eu soube de pelo menos um voto que vai ser favorável a ele e que vai ser aparentemente se dizendo como um não. Não posso dizer de quem, obviamente, mas isso pode ser que se multiplique. Assim é que está essa conta garantindo a vitória dele. Agora, ele hoje foi muito bem recebido, as pessoas que o receberam gostaram muito das visitas e ele foi mais ou menos assim ciceroneado pela Elisiane Gama, que então o levou aos gabinetes que hoje estavam marcados e ele está fazendo isso muito rapidinho, né? Porque a votação já vai ser no dia 13, a sabatina e a votação. Então, eles estão correndo contra o tempo para fazer tudo isso antes do recesso parlamentar. E ao que tudo indica, vai acontecer e com certa tranquilidade. Os acordos já foram feitos, as costuras já foram muito bem alinhavadas e parece que ele está garantido. Eu acredito que passe. Ele deve... Isso é daqui a 2 semanas, por isso que ele tem que correr mesmo, né? Uhum. Mas a gente não vê grandes problemas e talvez passe até com um placar mais dilatado do que o necessário. A questão é a seguinte, quando a coisa caminha para um lado, tende também a aumentar o apoio, porque é um mandato longo, ele está com 55 anos, quer dizer, ele sendo uma pessoa longeva, ele tem mais 20 anos de Supremo. E qual senador, sabendo que ele vai passar, qual senador que vai votar contra para arranjar briga com o ministro do Supremo que vai ficar 20 anos sentado Mas o voto é secreto, hein? Claro, o voto secreto, Chico. Pois é. Mas então, talvez isso tem aí... Tem todo esse jogo aí também, né? Agora, talvez isso aí explique um pouco, né? Aquele voto secreto, mas declarado antes do senador Jacques Wagner. Do Jacques. Talvez explique, talvez seja a explicação, a indicação do Dino. Agora, Chico, outra coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista é o seguinte, ele teria aí 20 anos, sim,
se ele não sair antes para concorrer a presidente, né? Porque também nada pode, impede claro, que ele saia e volte à vida política. 2030. Eu não aposto em nada. É verdade, Elô. Assim, pelo que vejo do perfil dele, pelo que ele tem dito, inclusive, eu não acho que ele faria isso. O Dino, eu creio que ele veria isso de uma maneira imoral, aceitar esse cargo e sair, aceitar uma posição como ministro do STF e abandonar depois de alguns anos para concorrer à presidência, tem um peso você fazer isso também. Eu não creio que ele faria isso, não. O Dino, infelizmente, para os progressistas, perderam, sim, um grande nome. Olha, era um nome na política. Eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você fazendo um outro quadro aí. Imagine você o seguinte, né? Da mesma maneira que a gente precisou de fazer uma frente amplíssima para evitar a volta do fascismo, se a gente se vê diante de uma situação daqui, ó, sei lá, vamos dizer aí 8 anos, 9 anos, 6 anos, que seja... se a gente se deparar com uma situação semelhante e as pesquisas apontarem que um nome como o dele seria o único capaz de evitar esse desastre, você não acha que ele deixaria? Eu acho que ele deixaria. Não ele já nos deixou faltaria. Exatamente. Ele já deixou um cargo de juiz federal para voltar para a política. Acho que ele não justificaria isso. Olha, já fiz o meu trabalho, esse cargo também não precisa ser para a vida inteira, e outra pessoa pode fazer muito bem feito, e o país precisa de outra... Não acho impossível, acho que é sempre uma possibilidade no horizonte. Elô e Guga, só relatando que um repórter hoje de manhã perguntou ao ministro Dino, pedindo voto, ele lá no Senado, né? E ele já pediu voto várias vezes, pediu voto quando foi candidato a deputado, a governador, a senador. Governador. Aí ele disse, mas é a última vez que eu vou pedir voto na minha vida. Sinalizando com isso que não seria mais candidato a nenhum cargo eletivo, né? Mas eu quero lembrar que, por exemplo, entrar e sair do Supremo não é nenhum absurdo, né? Eu quero lembrar que o Nelson Jobim virou ministro do Supremo, depois saiu do Supremo e virou ministro da Dilma, lembra? Ele foi ministro da Defesa. Foi ministro da Defesa. Mas por tudo que o Dino tem dito, eu acho que em 8 anos eu não apostaria. Mas, olha, tem quem sabe quando ele se aposentar. Mas política é como nuvem, né? Veja aí o Lewandowski, né, Você olha, tem uma forma. Amanhã a história é outra. As pessoas que a Elô falou é fundamental. Quero ter essa esperança. Se a gente precisa, se o Brasil e a democracia precisarem do nome do Dino, numa questão séria, né, de eleição, o Dino não faltará ao Brasil, porque o compromisso dele com o Brasil, com a democracia, é visceral. Ele não permitirá jamais que, por ausência dele, pela comodidade do Supremo, isso vá... Não tem dúvida. Mas hoje a intenção é essa, né? E ele tem que chegar lá, que chegue. Vamos dar um passinho de cada vez nessa história aí, gente. Agora... 2026 não, porque 2026 já tem candidato à presidência, vocês sabem disso, né? Candidato forte para 2026 chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Alguém tiver dúvida disso? Eu também acho que ele não vai largar tão cedo, não. Também acho. Mas vamos continuar aqui, seguindo as histórias de Brasília, a respeito de Brasília. Na verdade, agora a gente vai voltar a falar daquelas denúncias de rachadinha no gabinete do deputado André Janones, né? A gente já falou dos áudios vazados nessa semana pelo site Metrópolis, que sugerem que o deputado pedia de volta uma parte do salário dos assessores dele para usar em campanha política. E hoje o colunista Igor Gadelha, também do Metrópolis, publicou que a história está provocando um embate entre a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, portanto, a ABIN. Gente, que história é essa? Vamos começar aqui pelo Guga, depois a gente dá uma rodada aqui pela nossa mesa. Era para imitar o Bolsonaro, Janones, mas nem tanto, né? Pelo jeito, as suspeitas aí de rachadinha aí passou do ponto. Se confirmar, enfim, vai acabar de vez com a reputação
do Janones. A esquerda está em cima do Janones. A esquerda não vai querer deixar que tenha alguém que tenha uma imagem parecida com a do Queiroz representando a esquerda. O Janones já tinha, né, muita gente que não gostava dele. Agora piorou. Uma parte da esquerda já está abandonando o Janones. E aí vem essa história, a ABIN mais uma vez, a ABIN, aquela aparelhada que durante o governo Jair Bolsonaro soube dessa história. Essa história, na verdade, está sendo explorada desde o ano passado. Ela tinha sido já tinha saído numa rádio ano passado e agora voltou a vazar áudios pelo Metrópolis que acabaram deixando essa história aí na manchete de toda a mídia dessa vez, né? Mas no ano passado, enfim, a ABIN já tinha ido para cima de assessores do Janones, já teria interrogado assessores e gravado assessores do Janones fazendo denúncias contra ele. O problema é que a ABIN não tem alçada para ir para cima desse assunto, é um assunto que cabe à Polícia Federal. E descobrindo isso, a polícia vê como um escândalo, mais um escândalo envolvendo a ABIN. A ABIN que usou o First Mile, aquele programa que rastreia onde a pessoa está andando a partir do celular da pessoa. A ABIN que fez isso a serviço do bolsonarismo, ao que tudo indica, isso está sendo investigado. A ABIN que foi aparelhada para servir aos interesses do Bolsonaro está aí de novo, indo para cima de um grande adversário dele, o Janones, fazendo um trabalho que não caberia à ABIN. É um escândalo, sim. Por que a ABIN se meteu nisso? Ela não explicou ainda. A Polícia Federal está em cima e é mais uma história para queimar o filme dessa agência que virou uma agência de espionagem do Bolsonaro nos últimos anos. Antes da gente continuar falando sobre isso, Elo, eu só queria trazer um trecho, né, desse áudio, porque está na íntegra essa conversa do Janones com os assessores, e ele diz que não lembra quando é que foi feita essa gravação, que ele ainda não era deputado, mas esse trecho parece mostrar uma outra coisa. Ele fala do gabinete dele. Olha só, vamos assistir. Eu não tô propondo nada. Não, assim, tô ouvindo vocês. Eu tô analisando. Eu não tô propondo nada. Porque eu tô aqui desde segunda-feira, assim, eu vi que o negócio tá muito complexo, assim. A bagagem que esse pessoal tem aqui, eu acho que não tem nenhuma. Então... Eu perguntei a Jana, perguntei a Marta, não tem como um gabinete não funciona como funcionava. Isso é completamente possível. Por exemplo, vocês viram aí nas notícias no Facebook, já tem uma porrada de deputados que já apresentou o projeto de lei ontem. Ontem tinha uma fila de 100 deputados apresentando o projeto de lei. Eu sequer sabia disso. Por que eu não sabia? Porque eu não contratei nenhum especialista em técnico legislativo. Hoje tem plenário à tarde, eu não sei o que eu vou fazer lá, eu vou chegar lá e vou ficar perdido. Eu não sei como que é, o que eu vou fazer, que hora que eu falo, que assunto que vai ser, por quê? Porque eu não contratei ninguém de plenário. Orçamento, já tem gente aí nos ministérios brigando atrás de verba, apesar de que esse não é a minha prioridade. Só estou citando que existe um profissional. Tá aí, Elo, agora sim. Pois é, ficou óbvio e evidente que ele já estava exercendo o mandato, então não existe mais essa dúvida, né? O áudio esclarece essa dúvida. Agora, para efeito do nosso debate aqui, eu vou lançar outras dúvidas, né? Se a Polícia Federal e esses supostos agentes da ABIN de Bolsonaro já sabiam disso antes da eleição do Lula, por que eles não usaram? Mesmo que eles não tivessem como provar nada, não ia ser a primeira vez que haveria uma denúncia mentirosa antes de uma campanha, de uma eleição. Se eles tinham isso na mão, era tremenda bomba para derrotar uma pessoa que estava ajudando demais o presidente Lula nas redes sociais. Poderiam ter detonado isso. Acho esquisito que isso não tenha aparecido na época. Outra coisa que eu ouvi hoje, mas aí a gente pode dar um desconto, é que nos corredores da ABIN está havendo uma discussão lá, olha, mas que gente da ABIN que foi lá, porque isso não é do nosso escopo, a gente não investiga nada, não teria que fazer nada lá. Por que isso está vindo à tona agora? Uma denúncia de que a ABIN participou disso, com uma denúncia anônima, inclusive, né? Se não tem quem é que disse isso, no momento em que está havendo uma mudança no Ministério da Justiça, que pode ser que separe em dois, fique um só com segurança pública. Então já levantaram outras lebres aí que pode ter interesses outros numa denúncia apócrifa, né? Então deixa a bola aí no ar para vocês. Olha, tem uma coisa que, primeiro o seguinte, tem que se investigar essa história, muito bem investigada.
E se punirem o Janones, se alguma coisa ficar comprovada, tem que punir o resto. Olha que tremenda cara de pau. Queiroz, Eduardo Bolsonaro postou críticas, mas como é que é? Eles são os reis da rachadinha, né? O próprio Jair, quando era deputado, né, tem denúncias de rachadinha, né? Tem Asvaldo Açaí da vida, que nunca foram lá e que botava dinheiro. Tudo... É de uma cara de pau, de um cinismo. Sim. Sem tamanho. Olha esse cara aí, ligado a miliciano, ligado à bandidagem, seu Queiroz. Tiveram que anular as provas do processo de que ele era o chefe da rachadinha. Tudo isso é um absurdo e vão cair em cima do Janones. Bom, parece, né? Que eu não estou defendendo o Janones, não, mas parece que não foi comprovado que ele tenha recebido dinheiro. Pode ser que não tenha recebido, mas que tenha proposto a quem ia para o gabinete com ele, né? Ajuda aí para a gente pagar, né, as despesas que eu tive com a campanha. Não é favorável a ele isso, não. Né? Mas pegar Janones para Cristo e livrar a cara da família toda e deixar a família criticar isso como se nunca tivesse feito nada e como se no parlamento brasileiro não tivesse cheio de rachaduras enormes, né? Então, eu acho que é muita cretinice e tem que se provar antes. Nunca vi nenhum parlamentar, né, ser punido por rachadinha, que não é nem nome, né? É peculato, é crime. Mas nunca vi ninguém ser punido por isso. Não há de ser o Janones, né, escolhido para boi de piranha, para que o resto continue passando a boiada. Diga, Guga. Pois é, eu acho que esse é o ponto, Chico. Como tem muita gente lá que comete a rachadinha, isso, de certa maneira, até joga em favor de quem faz isso também, porque se condenar um, teria que condenar praticamente geral ali. Então, o problema é que o Janones não tem a força política que o Bolsonaro tem. É claro que o Janones é muito mais frágil lá politicamente, tem muita gente que detesta o Janones. Peraí, Guga. Apesar dele ter um governo do lado. O Janones tem algo entre 20 e 30 milhões de seguidores nas redes digitais. Sim. Se você somar YouTube com TikTok, com Instagram, com Twitter... Não, mas ele precisa de voto no Congresso. Sim, mas isso... É no Congresso que o Guga está falando. Mas isso é um elemento de pressão sobre o Congresso também. Claro, verdade. 30 milhões não é pouca coisa não, velho. Você ter muito voto, ele teve, 200 mil votos, isso é elemento de pressão. O Nicolas, por exemplo, por ter sido o mais votado, isso serve muito a favor dele, infelizmente. O Nicolas se garante muito por ter tido 1 milhão de votos. Agora, lá dentro do Congresso, ele é de um partido insignificante e ele não tem ao redor dele muitos políticos comprometidos de fato com ele. Se tiver uma história que ele não consiga explicar, ele vai ser abandonado por muita gente, e ele não tem essa força política que o Bolsonaro tem, de fato. Então, o risco há. E a história, de certa maneira, apesar da Polícia Federal só estar jogando agora, né, no ventilador isso tudo, a ABIN já ter ido para cima no ano passado, eles chegaram a explorar um pouco isso também no ano passado, mas não como estão explorando agora. No ano passado, eles soltaram a história do áudio de um assessor que estaria conversando com o outro e contando que teria dado 200 mil já ao longo de um tempo lá de salário para o Janones. Isso vazou por uma rádio no ano passado da direita e ficou muito na bolha da direita e não teve esse áudio do próprio Janones, que foi o que vazou ontem, pedindo dinheiro, dizendo que tinha o patrimônio dele, que ele tinha perdido patrimônio na eleição. Então, realmente, a história agora ficou gigante. Mas ela, de certa maneira, já tinha sido explorada e não é essa novidade toda. E sim, é muito importante o Janones conseguir explicar, porque mesmo que ele não seja cassado, já que muita gente comete rachadinha também, ele vai perder muito capital político e vai se queimar com muita gente que gostava dele.
Olha só, a gente tem que encerrar, mas eu queria fazer uma pergunta rapidinho aqui. Acho que a Elô talvez possa fazer essa ponderação aqui com a gente, porque hoje 2 ex-assessores do Janones, né, que é o Cefaz Luiz Paulino, o Fabrício Ferreira de Oliveira, deram entrevista para o Jornal Globo, confirmando essa história da rachadinha. Elô, agora, eu te pergunto, esses ex-assessores, eles já explicaram o porquê dessa denúncia vir à tona agora, né? Justamente o que a gente está falando, por que não na campanha? Pois é, isso ainda precisa ser explicado. E outra coisa que eu acho super importante é que tudo isso precisa ser provado, precisa ser investigado e provado. A gente não pode também condenar sem prova. A gente não pode dizer que o cara fez sem a gente ter as provas de que ele fez. Ele pediu, tá no áudio, todo mundo pode ouvir. Ele recebeu? A gente não sabe. Se ele recebeu, é crime. Se ele não recebeu, não é. A intenção é ruim? Acho que soa super mal. Ele não devia ter feito isso. Agora, né? Crime só se ele recebeu dinheiro. Então, essas coisas é que precisam ser esclarecidas. E há quanto tempo isso está investigado? E até agora não apareceu prova nenhuma? A PF está com isso há mais de 1 ano e não apareceu nenhuma prova? Essa conversa de que aconteceu sim, então mostra o dinheiro, né? Mostra que o dinheiro entrou, mostra que você pagou, que você não ficou com o dinheiro na sua conta. Existem 1000 maneiras disso ser investigado e comprovado, e é isso justamente o que está faltando e que a gente precisa saber para poder continuar dizendo que sim ou que não, né? Exatamente. Tem também o posicionamento da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela disse: a extrema-direita não perdoa André Janones por sua atuação política. Janones tem todo o direito de se defender das acusações lançadas contra ele. Quem tem histórico de rachadinhas, fake news e desvio de dinheiro público são os que hoje atacam o deputado. Estamos solidários com ele na evidência da verdade. Aqui, obviamente, ela estava falando dos Bolsonaro, né? Quando ela fala que são os que atacam o deputado André Janones. Guga, vamos fechar aqui com você, então, rapidinho. Não a questão de provar, óbvio que é muito importante, mas se ele realmente tiver pedido algo que é ilegal, isso em algum grau também já é crime. Eu creio que não é só imoral. Mas a questão é provar realmente se ele recebeu, que isso aí complicaria muito a vida dele. Para provar se ele recebeu ou não, já que estão dizendo que ele recebia em dinheiro vivo, a saída seria ver se os assessores de fato tiravam uma certa quantia, sempre igual dos próprios salários, numa mesma época de um mês. É isso que seria mais ou menos o caminho. Se eles todos tiravam 2.000 no dia 6 de todo mês, fica, sabe, mas é um indício, né, de que ele de fato estava recebendo dinheiro de todos eles. Então, o caminho é mais ou menos esse, tem que se apurar e veremos o que vai dar. Agora, se for para puni-lo, com toda razão deve ser punido, se confirmado, mas não pode deixar passar em branco Queiroz e sua turma, não. Aí não. É isso aí. Guga, obrigada por hoje, querido. Um beijo, até amanhã. Boa noite, galera. Boa noite. Boa. Gente, hoje o STF tomou uma decisão também que, olha... Estranha, né? É absurdo, né? Vamos começar explicando aqui. O Supremo aprovou uma tese que trata da possibilidade de responsabilização civil de empresas jornalísticas que publicarem entrevistas que imputem de forma falsa crime a terceiros, quando há indícios concretos de que as declarações são mentirosas. A gente vai conversar com o Chico Sá sobre essa história. Querido, chega mais aqui na nossa mesa. Boa noite para você, Chico. Salve, Xará. Boa noite, Gabi. Boa noite, Lô. Boa noite, meu xará, Chico Pinheiro. Boa noite, comunidade CL. Olha, vai dar muita confusão, Como viu? fica, Chico, para fazer denúncia na imprensa, então? Até porque, Gabi, está muito confuso o que saiu até agora, né? Isso tudo começou, é um caso que aconteceu em Pernambuco. O Diário de Pernambuco publicou uma entrevista aí já há uns 10 anos, em que um delegado, 95, um delegado muito truculento. Em 95, parece, viu, Chico? Exatamente, um delegado
Exatamente, Chico. O Diário de Pernambuco publicou uma entrevista de um delegado chamado Vandercock Vanderlei, um advogado, um delegado truculento, daqueles dos porões da ditadura. E ele acusava o político Ricardo Zaratini Filho de ter sido responsável por uma bomba que foi jogada no aeroporto dos Guararapes em 1966, durante a ditadura. O Zaratini, que já não está mais entre nós, morreu há uns 5 anos atrás, que eu vi aqui, ele entrou na justiça para responsabilizar o jornal, o Diário de Pernambuco, por ter publicado uma inverdade, que, de fato, a história da bomba não procede. Então, a partir disso, o Supremo, isso começou na Justiça de Pernambuco e acabou naquela peleja entre uma decisão e outra, acabou no Supremo. E agora vem essa decisão que ela é muito confusa. Imagina numa entrevista ao vivo, Gabi. Eu resolvo, por exemplo, eu chamo, sei que alguma fonte tem uma bomba e tal, chamo para uma entrevista ao vivo. Eu teria, segundo o entendimento do Supremo, eu teria que dar quase um outro lado ao vivo também, e eu teria que fazer também uma espécie de checagem. Pois é, quase uma investigação. Parece que os papéis ficam confusos, né? Deixa eu colocar uma pimenta no meio disso aqui, porque foi a Elô. Boa. Foi a Elô que conversou, né, com a ex-esposa do presidente da Câmara, do Arthur Lira. Exato. Ela fez uma série de denúncias gravíssimas com relação a Arthur Lira, não é? Inclusive várias denúncias que não foram ainda investigadas. Quer dizer que a Elô e todos nós poderíamos ser punidos, é isso? Porque ela fez, porque a gente deu voz a alguém que não tem como provar ainda? Eu acho que não pode ser assim tão simples, né? Porque o pouco que a gente já pôde ler a respeito fala que se você publicar tendo indícios claros de que não é correto, né? Então, acho que assim, por que isso acontece, né? Porque é muito usado no Brasil o jornalismo declaratório. A pessoa vai lá, declara o que quiser e sai o que ela declarou sem nada ser checado. Então, existe a utilização da mídia para fazer ilações, né, para fazer distorções, para destruir a reputação de alguém sem nenhuma prova. No caso da Juliane, por exemplo, eu tinha nas mãos o exame de corpo de delito que ela fez, né, com as marcas que ela tinha no corpo, com o que a pessoa que conversou com ela e a atendeu, viu e relatou. Então, não é algo tirado assim de uma cartola. E eu acho que a gente vai precisar entender melhor essa decisão do STF, porque acho que ela não é assim tão simples como está parecendo. Mas ela é perigosa para a imprensa livre e é perigosa a democracia. Deixa eu falar outro assunto aqui, exemplos que me vieram à cabeça. Não é? Às vésperas da eleição, da última eleição que ganhou o Bolsonaro, né? E às vésperas da prisão do Lula, o então juiz parcial suspeito, Sérgio Moro, torna pública uma delação do ex-ministro Palocci, né? Acusando o presidente Lula de corrupção e tudo mais, né? Faz vazar isso. Aí as televisões os jornais publicam, que veio do juiz federal. Ora, o juiz federal hoje é considerado suspeito. Aquela delação, ninguém bota a mão no fogo por ela, de jeito nenhum, né? Porque parece que ela foi obtida de maneira ilegal. A divulgação dela, naquele momento, também não respeita, né, a nenhuma ética. Então, todos os veículos de imprensa que botaram aquilo deveriam ser punidos, né? É isso? Chico, até para isso já existe a lei da imprensa, mas essa decisão, a intenção dela parece que é corrigir de forma mais imediata. Por causa das fake news.
É por causa das fake news. Agora, eu acredito, viu, Elo, que eles não pensaram no caso de uma entrevista ao vivo, porque ela é muito baseada em uma entrevista no papel, uma entrevista de jornalismo impresso. No caso, a do Diário de Pernambuco, que era, de fato, uma entrevista, digamos, irresponsável. O cara acusa o outro de jogar uma bomba no tempo da ditadura e era uma inverdade inventada pelo delegado. Mas toda a discussão do Supremo, Chico, ela é muito baseada numa entrevista publicada. Ela não fala em nenhum momento, eles não discutem em nenhum momento como aplicaria essa norma a uma entrevista ao vivo aqui, por exemplo, no ICL 2. Então, ou eles vão ter que repensar e acrescentar o que fariam em relação a uma entrevista ao vivo, ou vai ficar incompleto e vai dar muita confusão. Porque numa entrevista publicada, Chico, parece que é muito fácil de resolver. Basta eu ter o que já deve ser obrigatório, o que já é, ao meu ver, obrigatório, é ter um outro lado, ter uma versão substancial, assim, uma versão muito com muito espaço, quase com o mesmo espaço da acusação. Isso eu acho que já é obrigação de qualquer meio de comunicação sério, e que haja também uma checagem. Uma checagem dos fatos, eu acho que é bem possível também. A gente tem muitas agências de checagem muito boas no Brasil. Na publicação, eu acho que isso não causa tanto rebuliço, mas no que é mais quente, mais forte, que é uma entrevista ao vivo, isso tem que ser refeito, porque senão vai criar uma confusão miserável, vai simplesmente inviabilizar qualquer entrevista ao vivo. Sem dúvida. Essa parte é complicada. Na repercussão, pelo que saiu até agora, a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, parece não ver muito problema também. Acha que é uma forma de você ser mais responsável na hora de uma acusação muito séria e que daria para contemplar o outro lado, no caso da entrevista publicada. Agora, outras entidades, né, como a ABRAGE, a Associação Nacional dos Jornais, estão vendo mais como uma censura, como o impedimento para a publicação, para a liberdade de expressão. Então, vai dar uma confusão miserável, como diz na minha terra, mas estamos aqui para o debate. Está gerando um debate aqui, Chico, no nosso chat, viu, Elo? Eu acho que não é coincidência, é surpresa zero que os órgãos coletivos dos donos das empresas tenham tido essa reação. Surpresa zero, né? Porque eles usam os seus veículos justamente para destruir reputações sem prova nenhuma, para levantar inverdades. Eles ajudaram a botar o presidente Lula na cadeia com mentiras, que muitas delas eles sabiam que não estavam corretas. Exatamente. Então, é preciso mais responsabilidade? Eu tendo a concordar com a FENAGE. Agora, eu acho que a sociedade brasileira, especialmente os jornalistas, merecem uma explicação mais detalhada dessa decisão. Perfeito. Merecem. A gente precisa saber exatamente. Isso, Elo. Esse caso, quem estava no comando era o Xandão, né? O Alexandre de Moraes. Mas ele foi muito mexido na redação final pelo Barroso e pelo Zanin. Eles deram uma amaciada. Pelo Xandão, era tiroteio e bomba, era mais duro, mais rigoroso. Mas o Barroso, com aquele jeito dele e tal, o Barroso deu uma amaciada e o Zanin completou a amaciada. Deixa o rigor do Xandão para cima dos patriotas, golpistas do dia 8, que está de bom tamanho. Deixa ele acertar as contas por lá. Em cima da gente, não. Concordo inteiramente, Chico. Agora, isso certamente vai valer também, se vingar isso, né, e pegar, vai valer como arma importante para o combate à disseminação de fake news, né? Inclusive agora, com esse negócio de inteligência artificial, vem campanha aí, você vai ver o que vão inventar e botar coisa que a pessoa não disse na boca dela com a voz dela.
Sim, vai. Isso nesse sentido, Chico, pode ser uma grande arma para o enfrentamento da fake news. Mas eu acho que de cara, assim, a gente tem que ter um pronunciamento, uma divulgação, digamos, mais pública e mais detalhada do Supremo para dizer o que foi definido. Porque do jeito que saiu, uns já viram como censura total, outros acham que vai, como você acabou de falar, que vai ser uma boa arma contra fake news. Então, vai dar uma bela discussão. Vamos ver a que vamos chegar. Falando em bela discussão, Chico, só tem uma outra história que a gente vai tratar aqui. Antes de falar qualquer coisa, eu vou chamar o vídeo aqui para a gente assistir. Vamos ver. Leandro, eu chamei sua atenção. O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Certo? Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Ai, olha, gente, essa história é do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Onde? Que estado é? TRT de Santa Catarina, né? Que surpresa. Olha, nada contra Santa Catarina, o povo mas de assim, Santa Catarina, mas que ali juntaram também o que há de pior no respeito aos direitos humanos, às pessoas, que juntaram ali Santa Catarina e Paraná. Agora tem pessoas excelentes lá. Claro que... Santa Catarina não merece isso. Decidiu hoje, olha só, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região decidiu suspender a juíza substituta Kismara Brustolin, que é essa senhora aí que a gente está vendo nas imagens. E também o Conselho Nacional de Justiça vai investigar essa juíza e disse o seguinte, a decisão de Luiz Felipe Salomão, do CNJ. A postura da juíza durante a audiência pode ter violado deveres funcionais da magistratura, dentre os quais o dever de urbanidade para com os advogados, partes e testemunha. Essa história viralizou, né, nas redes sociais, muita gente já viu essas imagens, que ela grita com uma testemunha durante essa sessão da Vara do Trabalho de Xanxerê. Agora, ô Chico, essa história aí, será que já configura, a gente pode falar num abuso de poder? Porque, olha, é muito claro, né, da forma como ela fala com a pessoa está até confusa, né? A testemunha não está entendendo. Está perguntando para quem? O que está acontecendo com o Chico. Chico Sá? Chico Sá, exato. Então você fala assim, excelência. Excelência. Senhor jornalista Francisco Sá. Excelência, por favor, por gentileza, excelência, podemos ter o brilho do seu raciocínio. Ilustríssimo Chico, e excelências deste brilhante programa, veio por meio desta comunicar que... Olha só, Gabi, esse rapaz, ele era uma mera testemunha. Você imagina. Assim, ele não era sequer um réu, ele não merece esse abuso. Agora, eu vou trazer uma coisa que eu acabei de ler, e que é um atenuante para a juíza. Um atenuante, aliás, muito importante, porque diz respeito a um assunto que é muito sério, que é saúde mental, viu, Chico? O Sakamoto, na sua coluna, agora há pouco no UOL, ele preocupado, ele cobre essa questão do trabalho há muito tempo, incluindo o trabalho escravo, condições de trabalho, e ele sentiu que podia ter algo estranho na história, e ele tentou ouvir a juíza, esta senhora, não conseguiu, e ele foi ouvir os arredores ali,
os funcionários do fórum, quem trabalha com ela na Justiça de Santa Catarina, na cidade de Xanxerê. E ele traz uma informação muito importante, viu? A Kismara, né, a juíza, ela tem, a gente pode dizer que ela tem problema de saúde mental, sim, e isso eu considero um atenuante para a nossa discussão e para o próprio julgamento que a gente fez dela, assim, na internet, e para a nossa discussão aqui. Ela já esteve afastada por 24 meses, ou seja, 2 anos. Ela ganhou a opção de se aposentar, de se afastar de vez do tribunal, porque ela tem um diagnóstico de transtorno bipolar. Isso. Ela já enfrentou outros problemas no mesmo tribunal, detectado pelos colegas e detectado pelos médicos. Então, eu acho que aí ela cometeu uma grosseria, ela não foi nada, digamos, educada, ela não estava dentro do rito da justiça ao tratar essa mera testemunha. Agora, mas esse dado, eu acho que esse dado não é aquela coisa de eu estava doidão e cometi isso, entendeu? Que muita gente alega. Muita gente alega, eu estava doidão e fiz uma besteira. Não, eu acho que esse dado que o Sakamoto traz, de saúde mental, eu acho que muda um pouco o rumo da discussão. Mas leva a discussão para o Conselho Nacional de Justiça, viu, Elô? Porque é o seguinte, se a pessoa já recebeu um diagnóstico de transtorno bipolar, primeiro, não pode estar nessa função, né? Dar licença médica e deixar ficar em casa. Primeiro. Segundo, se não me engano, foi o ministro Salomão, né, que é o que preside o Conselho Nacional de Justiça, não é? Ele condena a ação da juíza, mas diz que as decisões dela estão mantidas. Quer dizer, esse processo, né, olhando bem de longe, devia ser revisto todo, porque uma pessoa que tem transtorno bipolar não pode decidir o destino de outras, né? Chico, olha só, Chico, avaliação... eu acho que não é bem assim também não, né, gente? Então? Eu acho que uma pessoa que... eu acho que qualquer pessoa que tem qualquer problema de saúde mental, se trata, toma remédio e faz os devidos tratamentos que precisa fazer. Né? Se ela já tinha sido... Claro, se ela já tinha sido apontada como uma pessoa que não tinha a capacidade de desenvolver aquela função, ela simplesmente não deveria estar naquela função. Acho que isso não atenua o caso dela. Eu acho que ela tem que ser afastada e pronto. Como que o tribunal vai tratar com ela a partir de... como o tribunal vai tratar com ela a partir disso é uma outra história. Agora, o fato dela ter esse comportamento agressivo numa sessão, numa audiência, quando ela não poderia ter, não anula a capacidade dela de apresentar um resultado, né, de julgar uma situação de maneira correta. Pode ser que ela tenha julgado. Esse comportamento, né, é uma coisa de comportamento que ela tem. Essa agressividade e tal, que obviamente não está talhada para fazer o que ela está fazendo. Então isso não devia ser, a não ser que ela tivesse, né, interrompeu o tratamento, não está fazendo, e aí começou a se comportar assim, mas... Elô, em teoria, os 24 meses de afastamento seria para um tratamento mais rigoroso dentro do diagnóstico dela. E também foi colocada sempre a opção de aposentadoria, por conta da incapacidade de exercer, por conta da saúde mental não estar de acordo com a função dela. Tudo isso teria sido colocado aí ao longo dos acontecimentos. E uma junta do tribunal alegou que ela, sim, teria condições, está com vontade de trabalhar, quer se recuperar, isso é importante, dar essa chance de trabalho a uma pessoa que está
querendo superar o seu diagnóstico, superar as suas dificuldades psicológicas naquele momento. Então, foi tudo isso colocado, mas a gente não tem, né, a informação mais detalhada desses laudos, saber se teria ou não condições psicológicas de exercer. Pelo visto, não teria, né? Pelo comportamento dela, é um comportamento muito agressivo. Não que esse comportamento não se repita em muitos juízes, homens, mulheres, aí em qualquer... Tem muito juiz, eu já vi muito juiz com arrogância pior do que ela, e sem diagnóstico. Sem diagnóstico algum. Apenas o diagnóstico da brutalidade e do abuso do poder. Pois é, eu já vi isso. Então agora, Chico, você pegou no ponto que eu queria. Isso. Porque não é uma questão da saúde mental dela, é a questão de que vários se comportam dessa maneira, com o abuso do poder de querer exigir que a pessoa o trate com aquele respeito, mas sem entender qual é a situação da pessoa, nem, como vocês disseram, nem advogado era, uma testemunha que está nem entendendo o que está acontecendo. Por quê? Para se sentir importante. Então isso não é necessariamente relacionado ao problema de saúde mental dela. Isso pode ser muito bem relacionado a uma questão de classe, uma questão de como esses juízes se veem, como eles se acham superiores à sociedade como um todo, né? Então, eu acho que não é justo jogar em cima de um problema de saúde mental, porque a gente acaba tratando todas as pessoas que têm problema de saúde mental, né, como os incapazes. Exatamente. Obrigada. O pior é quem tem boa saúde mental, ou pelo menos teoricamente, né? E que dá decisões autoritárias, fascistoides, né? Aí é que é o problema sério. Desumanas, aí é sério. Mas o sujeito tem em plena consciência do seu... Fato é que a gente tem que levantar, né, uma discussão importante que o Sakamoto levanta sobre como lidar com situações de transtorno mental no local de trabalho. Chico, quero agradecer muito, a gente continua essa conversa numa outra oportunidade, querido, a gente vai seguir por aqui. Muito obrigada por hoje, um beijo grande. Eu é que agradeço, Gabi, Elô, Chico, pelo esse nosso belo debate e até a próxima. Até, Chico. A gente continua por aqui. A gente vai falar sobre guerra. Agora, hoje foi o 6º dia de trégua, né, de cessar fogo. O chanceler Mauro Vieira fez um discurso no Conselho de Segurança da ONU e ele criticou as potências ocidentais e cobrou da ONU uma posição mais firme para resolver esse conflito. Vou chamar agora a querida Cris Serra aqui para a nossa mesa redonda. Cris, que prazer ter você aqui junto com a gente mais uma vez. Boa noite. Estamos sem o som de Cris Serra. Calma. Isso. Agora temos, Cris? Agora sim, te ouvimos. Duas especialistas em guerra aí, né? Cris e Heloísa. Juntos. Exatamente. Vamos nessa. Então, aqui, pessoal. Cris, eu quero te ouvir a respeito dessa história da ONU, né? É isso, a gente vem falando, acho que desde o dia 1, sobre a necessidade da ONU se posicionar de forma mais firme, né? De não ser uma nota de repúdio nessa história, porque virou isso, né? Assim, a gente não tem tido grandes, além do cessar-fogo que a gente teve, a gente ainda tem a preocupação de como é que vai voltar. Mais palestinos vão continuar morrendo. A Cisjordânia, a gente tem, a Elô daqui a pouco vai falar sobre isso, a gente tem relatado situações bastante ruins para o povo palestino também. Sim, Gabi, eu lembro, inclusive, que a gente conversou aqui uma vez, eu e você, acho que num plantão aí de feriado, no começo da guerra, e já estava muito claro esse fracasso da ONU, né? Essa incapacidade da ONU de lidar com um conflito que se arrasta há décadas. Naquele momento, o Brasil estava tentando aprovar aquela primeira resolução, não conseguiu. Por quê? Porque sempre os Estados Unidos impõem o poder de veto, seu poder ali na ONU, e são aliados incondicionais de Israel. Então, esse discurso do Mauro Vieira reforça justamente essa incapacidade da ONU de lidar com conflitos, não só com o conflito Israel-Palestina, né, mas outros pelo mundo, e que se dá por essa razão muito simples que todos conhecem, né, que é o poder de veto dos 5 integrantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU e do jogo de poder que se dá ali dentro. Agora, eu acho que o Mauro, eu até
anotei aqui alguns pontos do discurso dele. Ele fala, assim, do fracasso da ONU, mas insiste na questão, né, de que a solução dessa guerra, não da guerra, a solução desse conflito, né, só acontecerá de fato, de maneira consistente, e só será duradoura e no longo prazo com a solução dos dois estados, que todo mundo sabe. Agora, o chanceler brasileiro sabe, a diplomacia toda sabe também, que além da dificuldade de você ter que lidar com uma extrema-direita em Israel, cujo único objetivo é simplesmente fazer o Hamas desaparecer da face da terra, né, além desta dificuldade enorme, você tem também dificuldades entre os próprios palestinos. Você tem o Hamas, que controlava a faixa de Gaza, controla uma parte ainda, enfim, e você tem o Fatah nos territórios, na Cisjordânia. Então, assim, uma situação ali bastante complexa e que, evidentemente, a guerra só agrava, né? E os números que ele menciona, inclusive, falam por si, né? São 14 mil mortos, sendo 5 mil desses 14 mil, 5 mil são crianças. Uma guerra que mata 5 mil crianças, entre 5 mil e 6 mil, não é uma guerra, isso é uma carnificina, é um processo de genocídio, né? Então, esse é um processo bastante complicado em que o Brasil tentou, né, com muita firmeza, com muita competência, eu diria, tentou ali no começo, né, ao aprovar aquela resolução, tentou impedir a escalada desse conflito, que a situação chegasse ao ponto que chegou hoje, como nós estamos vendo. Hoje, inclusive, é Dia Internacional de Solidariedade com o povo palestino. Acho sempre importante, exatamente, a gente ressaltar isso. O presidente Lula, Cris, inclusive você falou sobre o posicionamento do Brasil, ele enviou uma mensagem ao presidente do Comitê das Nações Unidas para exercício dos direitos inalienáveis do povo palestino, o Sheikh Niang. Olha só, a gente tem aí a imagem. O Brasil acompanha com grande consternação a nova etapa do conflito Israel-Palestino. Condenamos veementemente o bloqueio imposto a Gaza, o deslocamento forçado e qualquer ato de violência cometido contra a população palestina. A morte de milhares de crianças é particularmente chocante. Uma paz duradoura deve ser o objetivo final de todos. Sem dúvida, né, Lu? Bom, mais um posicionamento importante do presidente Lula, que foi, né, ao longo, desde o dia 7, ele foi sendo mais firme em relação a esse posicionamento. Cada vez mais crítico, né, com relação ao genocídio em curso lá na faixa de Gaza. E o que é muito preocupante, que a gente vê, e que foi um pouco do tom da crítica do Mauro Vieira hoje, é que a gente sabe muito bem que tem uma potência no mundo que tem condição de fazer com que esse conflito pare, que essa mortandade pare. E hoje o site político dos Estados Unidos citou 3 fontes do governo americano para dizer que nem se discute a possibilidade de pressionar Israel dizendo que o envio de armas vai parar ou será reduzido para fazer com que o Israel pare com essa matança. A única coisa que o governo americano faz é dizer: esperamos que, se voltar o bombardeio, Israel faça use alvos mais precisos nos seus ataques. Alvos mais precisos. A precisão dos alvos será sempre a nacionalidade. Se é palestino, pode matar. Eu acho curioso, Pode matar, exatamente. Acho curioso como foi rápido, né, o governo estadunidense, né, ao condenar e fazer todas as ações possíveis contra a Rússia, contra o Putin, no conflito com a Ucrânia. E como é lerdo quando contraria os seus interesses, né, no caso, Israel, interesse dos Estados Unidos. E os dois conflitos... Perdão, Elô. Não, eu só digo assim, os dois conflitos acontecendo tão próximos no tempo, né, deixaram nua essa hipocrisia dos Estados Unidos. Pois é. Sobre esse ponto que o Chico falou, né, que é o ponto central aqui do que a gente está discutindo, essa atuação dos Estados Unidos, o Mauro Vieira usa uma palavra que é a chave do discurso dele. Ele diz: a questão palestina é um assunto vetado neste Conselho de Segurança.
é disso que ele está falando. Quer dizer, o assunto é vetado pelos Estados Unidos, né? Qualquer solução que se tente encaminhar ali e que inclua a Palestina, a formação de um Estado palestino, é um assunto vetado, porque Israel não quer e os Estados Unidos são aliados incondicionais. E eu não queria deixar de mencionar uma fala do chanceler palestino, sendo hoje o dia de solidariedade à população palestina, porque ele disse, o chanceler palestino, que se chama Riyad al-Maliki, ele disse uma frase muito dramática, muito. Ele disse: estamos sendo borrados do mapa, estamos sendo puxados para fora da história e do mapa. É isso que está acontecendo com a Palestina. Só não vê quem não quer, né? Que isso aí é expulsão do povo palestino de todos os territórios que lhe pertenciam, né? A expulsão e, se possível, a extinção desse povo. Está evidente, né? Evidente. Falando nessa extinção, a gente tem uma notícia também de Jenin, na Cisjordânia, de onde você esteve, né, Elô? A Elô pode falar bem disso. Ali em Jenin a situação é cada vez pior e o Jenin passou por A gente falou aqui ontem, né? Eu estava no telefone com uma pessoa que mora lá, que estava escondida debaixo da escada de casa com 15 familiares, porque o exército cercou Jenin, fechou e foram mais de 20 horas de uma ação militar e ninguém pode sair de casa, fica todo mundo morrendo de medo. E na hora de sair, eles ainda mataram 2 jovens menores de 18 anos, que estavam ali correndo pela rua, e aí a gente tem até o flagrante. Um deles a gente vê sendo a hora que ele é baleado, cai no chão, e assim eles saíram de lá. Agora, o número de mortes na Cisjordânia só aumenta. Eles também fazem tudo para tornar a vida impossível. A gente já mostrou várias vezes aqui a destruição dos calçamentos das ruas, a demolição dos prédios e agora também a demolição dos fios de eletricidade, que eles também estão fazendo. Então, a ideia é tornar a vida impossível para que as pessoas queiram ir embora. A destruição das casas também, eu vi umas cenas das pessoas tendo que ir embora, tendo que deixar suas casas, muito perto, numa área que eu visitei, muito perto de uma mesquita. Enfim, então eles estão fazendo Jenin e outras cidades da Cisjordânia se tornaram alvo também. Os hospitais todos de Jenin fechados, ninguém pode levar os feridos para lá. Então, assim, se isso não é extermínio, não sei o que é, né? Olha, a Cisjordânia, Jenin, toda a Cisjordânia, lá não é a Hamas, né? O Hamas está na faixa de Gaza, então não tem nem a desculpa do Hamas para o massacre de Israel, de Netanyahu aí na Cisjordânia. Agora, o que está acontecendo na Cisjordânia, Chico, é um apoio ao Hamas cada vez maior, uma adesão ao Hamas cada vez maior, porque ninguém acredita na autoridade palestina. Ninguém acha que a autoridade palestina está lá para defendê-los. E a única força que eles estão vendo tentar fazer alguma coisa pelo direito de existência dos palestinos é o Hamas. Então, o que Israel consegue com isso é um apoio cada vez maior ao Hamas, sem dúvida. É isso. Gente, vamos falar também sobre o Brasil, voltar os olhares para o Brasil de novo, mais especificamente sobre Maceió, Alagoas. É uma história que a gente já trouxe aqui, uma série de reportagens, inclusive da Elô Vilela. Nos últimos dias voltaram a acontecer tremores de terra numa região de Minas desativadas da Braskem, que é uma empresa de mineração. E aí a gente tem, olha só, onde fica essa região, a gente tem as imagens a respeito disso, corre agora o risco de um novo desastre ambiental e urbano. E isso preocupa muito. Os moradores acordaram hoje assustados, obviamente, com o aviso da Defesa Civil. E a gente tem uma nota, inclusive, da Defesa Civil a respeito disso, dizendo o seguinte: a Defesa Civil de Maceió informa que os últimos sismos ocorridos intensificaram e houve um agravamento do quadro na região já desocupada, próxima ao antigo campo do CSA.
noticiar. Estudos mostram que há risco iminente de colapso em uma das minas monitoradas pelo órgão. Por precaução e cuidado com as pessoas, reforçamos mais uma vez a recomendação de que embarcações e a população evitem, melhor dizendo, transitar na região até uma nova atualização do órgão. Mensagens também foram enviadas via WhatsApp, mensagens de texto também. Olha só, a Defesa Civil alertando para um risco de colapso nessa região que está desocupada, e a própria Braskem também apontou para esse risco de deslocamento. Eles emitiram uma nota a respeito disso, a análise ali deixando, tem uma possível condição de deslocamento abrupto do solo para as 4h48. A gente tem um print, uma imagem a respeito dessa notícia que foi divulgada pela Braskem. Agora, Cris, você também conhece... Isso é um informe da Braskem para a Defesa Civil. Se não me engano, isso não é uma nota pública, é um informe da Braskem para a Defesa Civil, porque eles não fazem nada interno, público, não vão assumir responsabilidade por... eu acho que dá para ver ali, acho que ele é direcionado à Defesa Civil, se não me engano, porque eles não admitem culpa de nada, Então, eles não iam dizer que... a Secretaria Adjunta Especial da Defesa Civil. Consegui ampliar a imagem aquilo e é realmente direcionada à Secretaria. Exatamente, você está corretíssima. Eu queria também incluir a Cris nessa conversa, porque ela também conhece bastante a região, Cris? Porque, olha, é completamente surreal o que está acontecendo e a gente não fala sobre isso, como se fosse uma notícia local. De vez em quando a gente vê na imprensa, a gente viu a Elô fazendo a série de reportagens, mas, de maneira geral, na mídia a gente não vê. Gabi, preciso dizer para quem não acompanha esse caso que esse é o maior desastre socioambiental em área urbana do mundo. A mineração de salgema, a extração de salgema do subsolo de Maceió, feita durante décadas pela empresa que no começo se chamava Salgema e que depois passou a se chamar Braskem, resultou na abertura de 35 cavernas no subsolo, que teve impacto em 5 bairros de Maceió no ano de 2018. Em 2018, houve um tremor de terra que resultou no afundamento de 5 bairros. O que a gente está vendo agora são novos tremores que aconteceram, já vinham acontecendo, tremores menores agora, durante o mês de novembro, até que ontem nos últimos dias, houve um tremor maior que fez com que pessoas que não estão na chamada área de risco também sentissem esses tremores dentro das suas casas. São pessoas, por exemplo, da Morada das Árvores, do Parque das Mangueiras, que são regiões próximas a esses bairros que estão no mapa de risco, são regiões que estão, digamos assim, na borda desse mapa de risco. Isso indica o quê? Que, na verdade, a área de risco é muito maior do que inicialmente se pensou, Portanto, isso deveria levar a uma evacuação dessas pessoas, a uma retirada dessas pessoas desses locais. Para resumir um pouco a história, diante justamente desse alerta, dessa comunicação, essa informação que a Braskem fez para a Defesa Civil de Maceió, do risco de colapso da mina de número 18, são 35 minas, o risco de colapso é na mina 18, a Defesa Civil, então, avisou as pessoas, como a gente mostrou ali, por meio de uma nota e de mensagens de texto. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui para a gente debater, e para todos que estão nos acompanhando é: a Braskem é a empresa responsável pelo maior desastre socioambiental em zona urbana do mundo. Aí há um risco de colapso iminente, segundo a própria empresa, de uma mina, que pode, ela não diz isso, mas o colapso de uma mina pode levar a um efeito cascata de colapso das outras minas, porque são enormes, foram abertas desrespeitando o diâmetro recomendado pelos padrões da engenharia civil. E foram abertas muito próximas umas das outras, também num ato de ganância e irresponsabilidade. Então, a empresa que comete este crime
Ela agora, diante de mais da possibilidade de um risco iminente de colapso, ela diz assim, olha, Defesa Civil, está acontecendo esse problema aqui, você se vire para resolver, alertar, avisar a população, né? E você que resolva. Ela, a empresa que tem que resolver isso, né? Porque foi ela que provocou isso. E a Defesa Civil manda um comunicado para as pessoas, vão para a área segura. Mas não é a Defesa Civil, em conjunto com a empresa, que tem que dizer onde está, que área segura é essa e para onde essas pessoas devem ir. Quer dizer, que inversão de papéis é essa? O que nós estamos assistindo em Maceió? Essa inércia das autoridades na época do desastre e agora. Para não dizer inércia total, né, o prefeito João Henrique Caldas formou um gabinete de crise e acaba, neste momento, de decretar estado de emergência em Maceió por 180 dias. Já teria sido feito, viu, se o Palácio República dos Palmares, que é o palácio do governo, tivesse rachado, né? Aí já teria, mas é num bairro. Elô, a gente tem um minuto final, quero te ouvir. Só acrescentar uma coisa, eu falei ouvi o professor Abdel Galino, que é um geólogo que acompanha esse caso desde o começo, e ele disse que o que pode acontecer ali sabe aqueles sinkholes que abrem aqueles buracos na terra? Ele pode acontecer ali isso, e seriam buracos de 100 metros de diâmetro, com 8 a 10 metros de profundidade, e é o que a Cris falou, pode haver um efeito cascata, o afundamento de uma mina provocar afundamento de outras. Essas minas ficaram cheias de água durante muito tempo. O processo de extração do sal-gema era colocar água lá dentro. Então você imagina se tem um buraco no subsolo, debaixo das casas das pessoas, você joga lá um monte de água, terreno meio arenoso, aquilo ali desaba e vai tudo embora. Então ele falou que o risco existe sim, que os estudos feitos por uma organização italiana já lá atrás apontavam para essa possibilidade, e aí foi o que ele disse, parece que está tudo se confirmando. Então todo mundo já sabia e ninguém fez nada e deixou a população lá à mercê desse desastre que pode acontecer a qualquer minuto. É isso, Elô. Inclusive, só para a gente fechar aqui, o senador Renan Calheiros pediu apoio do governo federal. Nesse caso importante, muito importante a gente continuar de olho nessa história. Cris, muito obrigada por hoje, querida. Um beijo para você, sempre bom falar contigo. E Elô, você também. Um beijo, até amanhã, querida. Gabi, só para encerrar, queria dizer que queria falar rapidamente sobre a mobilização das vítimas desse desastre. Quem nos deu informações hoje, ficou passando informação para a gente, foi a associação, o Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, um pessoal que tem lutado muito para defender as vítimas desse desastre. E ainda bem que aqui a gente traz o problema, a Elô já tinha trazido as reportagens um tempo atrás, porque a gente não vê esse assunto na mídia, o que é um escândalo, na grande mídia, digamos assim. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Muito bem, Cris. Elô. Até mais, gente. Até amanhã, Elô. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Agora, eu acho que a gente tem um recado final aqui. Eu estou pedindo para o pessoal me confirmar, a Elga Simões exatamente, me confirmando que temos um recado importante. A próxima aula do Instituto Conhecimento Liberta, olha só, você está vendo aí na sua tela, dia 17 de dezembro, domingo, 8 horas da noite, o artista e filósofo Eduardo Marinho vai presentear a nossa comunidade com uma aula. A história dele, olha, se eu fosse você, gente, eu ia atrás, viu, para conhecer a história, porque ele chegou a ser bancário, foi estudante de direito, filho de militar, inclusive ele largou tudo para viver nas ruas, para conhecer as pessoas, enfim. Tem uma filosofia de vida que vale muito a pena conhecer. Não perca, então, dia 17 de dezembro, 8 horas da noite. Você se inscreve em icl.com.br/N2 e agora a gente vai embora. Tem Sinapse ICL com o romancista Ferrez, a partir de agora com Robertinha Garcia e César Calejão. Um beijo para você que nos acompanhou até aqui. Muito boa noite, meu querido Chico Pinheiro. Até amanhã. Vamos nessa. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.